puder nos responder, por gentileza, por que da utilização do sábado no jogo contra o Atlético Paranaense. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos. Parabenizar a minha equipe aqui publicamente. Foi bonito de ver. Caímos realmente de pé para uma grande equipe, que individualmente também conseguiu ter grandes destaques. Dá parabéns ao Léo. O Léo já foi meu jogador, foi meu capitão. Hoje ele conseguiu mais uma vez ser decisivo no campeonato estadual do ano passado. A gente fez o primeiro gol também, tivemos 3 chances de sequência, ele acabou salvando a equipe mais uma vez. Então, parabenizar a equipe do Atlético que chega à final do campeonato com méritos. Ao mesmo tempo, tivemos desempenhos, quando eu falo desempenhos, nos 3 jogos, e principalmente se a gente for pensar em tempos, desempenhos muito consistentes, que trazem um bom direcionamento daquilo que é o caminho que nós estamos desenhando para o Operário 2024. Então, conseguimos cumprir o objetivo do clube, que era estar entre os 4. Não conseguimos cumprir o nosso desejo de estar na final, seria uma final histórica para o clube, para o torcedor. Um desejo muito grande nosso como equipe. A gente acreditava que a gente conseguiria fazer jogos de igual com o Atlético, e nas oportunidades que a gente teve, a gente acabou não conseguindo fazer os gols, e eles fizeram. Mas tem que enaltecer a qualidade de jogo, tudo que a gente fez em aspectos táticos, em aspectos individuais também, alguns desempenhos individuais ali espetaculares, né? Uma competição de uma forma geral, Dudu, que a gente começou com dificuldades, porque normal se terem oscilações, as histórias elas não se repetem, né? Muitas vezes se assemelham, mas aí a gente tem um time competitivo, cara, né? Eu falo isso para vocês faz tempo, né? Hoje, se a gente faz os gols, aí o si é fogo, né, de falar aqui, mas eu diria que a gente teve um primeiro tempo próximo de brilhante, cara. Só que aí, como não faz os gols, isso não fica, a gente não consigo enaltecer isso. Então, parabéns para o Atlético, está ali, é o primeiro colocado, e é eficiente, uma equipe eficiente, que fez bem o papel. Eu acredito que o balanço do Operário é esse, cara, o objetivo cumprido, com alguns desempenhos para serem enaltecidos, e em busca ainda dessa eficiência, principalmente em aspectos ofensivos, mas quando a gente fala naquele momento final ali, porque a gente costuma dividir a fase ofensiva em algumas outras subfases ali, eu acredito que a gente tem feito muito, muito, muito bem. Então, nessa nova etapa agora a gente busca mais eficiência. E o Sávio, hoje era jogo, a gente desenhou taticamente a equipe para, na primeira parte, ter corredor para o lateral, tanto para o Pacheco quanto para o Pará. Funcionou muito bem, especialmente no primeiro tempo. E aí, como eu tinha falado para vocês na coletiva pré-jogo, a gente desenhou algumas, eu ia, se fosse para cair tentando. Então, aí tudo que a gente faz, às vezes funciona, às vezes não funciona, mas, e aí era jogo para, o Sávio funciona muito bem trabalhando por dentro, já é uma ideia que eu quero, a gente tem desenhado isso, o Sávio trabalhando mais por dentro, ver se vai se adaptar numa nova função ou não. Então é o momento da gente também se autocriticar, se autoavaliar, né? Em relação a aspectos coletivos, individuais, para que a gente possa iniciar essa segunda etapa. Os desafios são maiores a partir de agora, então nós vamos precisar responder bem a esses desafios, em todas as dimensões que envolvem o jogo, aquilo que é o nosso dia a dia. Então agora é uma nova etapa, agora é hora da gente refletir, analisar com bastante critério, para que a gente possa dar passos, continuar dando passos em evolução. Mas em suma, Dudu, fizemos mais uma vez uma boa competição, com objetivos cumpridos e com potencial de melhora.
Boa noite, Lanais, professor do jogo, para o Paranaense. Lanais, a gente percebeu que no segundo tempo, claro, o estado não estava vindo, mas os jogadores já um pouco mais nervosos, algumas discussões com a arbitragem. A gente sabe que no primeiro tempo teve algumas situações, mas isso ficou mais latente para a gente que estava ali dentro do campo. No segundo tempo, que feedback que os jogadores passaram para você, teve alguma situação específica, teve o lance também do Marcos, ali do Pará, o lance do Fernandinho, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro que é chato ficar falando de arbitragem, mas a gente sabe que tem muita gente que elogia, a gente contesta o Paulinho, então eu queria a tua opinião, especialmente o feedback que você recebeu dos jogadores, que teve muita discussão, o jogo foi muito picado no segundo tempo, né, Clarence? Eu também acho, mas eu não lembro qual foi, me ajuda aí, o último jogo do Paulo que apitou nosso. Não sei se... Eu achei que ele fez um ótimo jogo, Paulo. Eu já falei do Paulo em outras oportunidades. Assim como eu erro e os jogadores erram e todo mundo erra, o árbitro também pode cometer erros. Eu não vi má intenção. Talvez uma falta ou outra. Aquele lance que o Thiago passa pelo Rafa, para mim, se tem o contato é um lance de cartão. Aí alguns critérios, mas ele fez uma boa arbitragem. Os ânimos estão sempre muito elevados, vamos dizer assim. Num jogo como esse é uma decisão. Então, a torcida do Atlético fez uma festa bonita, o estádio estava cheio, então mexe muito. Eu gostei demais da postura da minha equipe diante de todo esse cenário, muita personalidade, muita coragem. Colocamos a bola no chão, jogamos, pressionamos. Acredito que a arbitragem não teve influência no resultado. E esses fatos, eu não tive um feedback negativo dos jogadores, sabe? Não teve nenhum comentário assim em relação a critério, etc. Algumas coisas a gente fica ali, principalmente como você falou no segundo tempo, um escanteio, uma dúvida ali e tal. Às vezes a participação do quarto árbitro também. Mas, de forma geral, acredito que o Paulo fez um bom jogo. Sempre tivemos o VAR, então não teve participação do VAR para nada, mas é algo importante para o próximo ano tentar ter todos os jogos de VAR aí. Mas de uma forma geral, Sebastião, foi um bom jogo da arbitragem também. Boa noite, Manás, jornalista da Rádio Manaus de Curitiba. Ontem você até pegou lá na coletiva do jogo do Cria a respeito da imagem que a equipe teria que deixar nessa semifinal. Eu te pergunto, a imagem que o Operário deixou nessa semifinal, nesse jogo de hoje, já projetando a terceira fase da Copa do Brasil e a Série B do Brasil? Deixa a imagem de uma equipe que está em crescimento e uma equipe corajosa, uma equipe que tem personalidade e uma forma de jogar, tem uma identidade. Eu espero que o torcedor do Operário esteja não feliz, mas que esteja orgulhoso da forma como jogou todos os jogos contra o Atlético e mais uma vez a gente cumpriu o objetivo e honramos a camisa. Perdemos o jogo, mas honramos mais uma vez a camisa e vamos fazer isso até o final da minha passagem aqui. Sempre foi o meu compromisso com todos eles, com todos os torcedores, com a diretoria e com os jogadores. Então o meu pedido era, mesmo com o placar de 1-0, a gente correr até o final, até o quanto a gente aguentasse. Independente se a gente conseguiria ser brilhante ou não, empatar o jogo ou não, mas que a gente pudesse sair da competição, jogar a competição até o fim, até os 100 minutos que fosse assim jogar. Então eu acredito que a imagem que fica é uma imagem muito positiva, de um time com personalidade, um time corajoso, um time organizado, um time equilibrado, e como eu falei para o Dudu, que tem potencial de melhor. Então, mais uma vez, caímos de pé, honramos, eu acredito muito nisso. Pelo menos eu me sinto muito representado por aquilo que foi o desempenho da equipe dentro do campo. Boa noite, Manais. Boa noite. Boa noite, Manais. Matheus Santana, da JK agora, assim. Imagino que a frustração, claro, muito grande, né, do Operário, porque mais uma vez a equipe faz um ótimo jogo, especialmente no primeiro tempo, e mais uma vez sai derrotada diante do Atlético. Queria pedir para você, olhando para frente, né, para as competições importantes que o Operário tem agora, Copa do Brasil, Série B, né, um jogo contra o Bahia, logo na estreia, o que a gente pode esperar do Operário manter esse tipo de postura? Porque o Operário, a gente
olhando o Operário jogar, dá gosto de ver o Operário jogar. Obrigado. A gente cria uma expectativa sobre a equipe do Operário. Nos últimos 4 campeonatos paranaenses, contando esse de 2024, o Operário chegou 4 vezes na semifinal. Fica a frustração por não chegar na reta final nesse período, mas também mostra uma constância. Por isso a gente cria essa expectativa em cima da equipe do Operário. E até, se você me permite uma segunda, falta um pouco de eficiência para o Operário nas oportunidades que criou. O Operário teve 13 gols, em 15 partidas, agora contando com essa campeonato paranaense, isso dá uma média de pouco menos de um gol por partida. Talvez seja esse um detalhe que você quer corrigir. É esse ponto. Perfeito. E pelo volume que a gente tem, o volume ofensivo que a gente tem, esse é um ponto que nós precisamos evoluir. Porque grandes desempenhos, eles precisam vir acompanhados de resultados. Nós vivemos de resultado, não sou só eu que vivo de resultado. O jogador nós precisamos ter essa consciência, por isso que eu falo de autocrítica. Então, em determinados momentos, a gente chega muito dentro da área do adversário. E hoje a gente chegou de diversas formas, bola parada, nos contra-ataques, tivemos jogadas individuais também, e construindo sempre, né? Foi muito, no segundo tempo um pouco menos, mas com bom desempenho, equilibrado, no mínimo. Mas o primeiro tempo foi excelente, foi o que eu falei para o Dudu ali. O gol, ele são as cerejas, ele deixa tudo muito mais bonito, e é o objetivo do jogo, né? O jogo lá em Ponta Grossa é a mesma coisa, fizemos o gol com 5 minutos e é o momento da gente sentir que o Atlético estava atordoado naquele momento, e é o momento da gente ser um pouco mais contundente quando estamos superior na partida, porque terão momentos que o adversário vai ser superior também. E nesses momentos a gente procurar, dentro da competitividade, suportar. Então, e os gols acontecem você estando bem ou você estando mal. Então, esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Agradeço por esse é um elogio enorme que você acabou de fazer, porque o futebol, ele é emoção. Então, para quem faz, para quem assiste, para o torcedor, então não é só o torcedor, mas você que é um profissional da imprensa e você se sentir ter prazer de ver o jogo ali, esse é o propósito do jogo, né? E esse é um dos propósitos nossos também, não pode ser só ganhar. Então, esse é um propósito, cara, de a gente olhar para dentro do campo ali e ter prazer de ver um jogo de futebol, né? Não só ganhar e perder, esse é o objetivo final, mas o como. Então, por isso que essa é a imagem que a gente deixa, a imagem de um time competitivo. E a segunda? Sobre as competições Copa do Brasil, Série B, o que a gente pode esperar para operar nessas competições? Precisamos evoluir nesses aspectos que você foi perfeito em citar. Essa é a identidade, um time que pressiona e que joga. Precisamos de constância em relação a tempos. Então, primeiro tempo excelente, etc. Tal, se sai gol ou não sai gol. Segundo tempo a gente começamos muito bem o segundo tempo, já com uma chance logo de cara também. Então, essa constância. E agora é um bom momento também, Matheus, para a gente estudar aquilo que a gente precisa mudar, precisa evoluir, precisa deixar de fazer, individualmente também, as escolhas que a gente fez nesse caminho, está correto, está coerente, é um momento de análise nesse momento para que a gente possa entrar na segunda etapa, uma segunda etapa focada na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Mas concordo plenamente com você, essa é uma crítica que é uma crítica construtiva e é algo que a gente vai continuar trabalhando para atingir, sermos uma equipe eficiente.